Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração. Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra. E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor David, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. Eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum que o filho de um amigo dele estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. E ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar e conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus. É uma
uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto, nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas, nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave, eu fiquei para fora de casa. E eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso, de refrigério. Sombra é um lugar onde, se a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou, o fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências dela são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as nossas carências são supridas no amado. Ele é o único que pode suprir a carência do coração do homem. É por isso que tem gente que tem tudo e no final da vida descobre que na verdade nunca teve nada, porque permaneceu carente até o final.
É por isso que a gente ouve histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes, no final se suicidaram porque o dinheiro não preenche a carência, as mulheres não preenchem a carência, o sexo não preenche a carência do homem. A única pessoa que preenche o vazio, o eco da alma do homem está aqui. Aí a noiva diz: com a tua mão direita sobre debaixo da minha cabeça, com a tua mão esquerda me abraça. Ela descobriu que na sombra acontece algo que em nenhum outro lugar acontece. Secreto é lugar de intimidade, e nem tudo que a gente recebe vive na intimidade com Ele. A gente precisa contar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 27, verso de número 3, diz: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, eu traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela alguém que Jesus amou durante 3 anos, cuidou. É o final de alguém que jogou tudo fora e traiu Jesus. E a traição, ela é dolorida porque ela é episódios seguidos de mentira, de esconder aquilo que estava sendo feito, de comunhão onde já não havia mais comunhão. Eu aprendi desde sempre a não gostar da figura de Judas, porque nós todos, quando lemos de Judas, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de Judas, aquele que traiu Jesus. Então a gente não consegue desenhar uma boa imagem de Judas, porque aquilo que ele fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo, mas porque ele traiu, ninguém sabe. Isso já nos diz que nós não seremos lembrados pela forma que nós começamos, nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos. E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que eu li. Ele terminou traindo sangue inocente. Ele andou com o amado e não o amou. Ele escolheu a traição. Então o final da história é algo terrível, porque é quando Judas percebe que ele fez, acabou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas percebeu. E é exatamente o gatilho que faz ele perceber que ele arrebentou com tudo. A Bíblia diz: e Judas viu que Jesus foi condenado e se arrependeu e foi devolver as moedas. Nós, seres humanos, parece que precisamos da queda fatal para poder ver que estávamos caminhando errado. É como se nós estivéssemos numa estrada e todo mundo estivesse dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Ele está traindo Jesus e todo mundo está dizendo à volta: ei, não faça isso. Jesus diz: alguém vai me trair. Ele diz: quem foi? Ou seja, ele continua num algo que vai dar errado. É uma cegueira que é algo que a gente lida hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, e você diz: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. Porque a cegueira é isso. Todo mundo percebe que está algo errado, só quem está cego diz que não. Uma vez alguém disse que quem tem bafo não sabe. E eu achei interessante, porque quem tem bafo não sente, mas quem está perto diz: ei, você está com bafo. E pior é as pessoas que não conseguem dizer.
porque fazem caras e bocas, mas não têm coragem de dizer o porquê. Judas teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de voltar atrás, teve a oportunidade, mas ele está cego. E sabe como é triste lidar com gente que está cego? Eu estava alguns dias atrás ministrando em uma cidade do Brasil, e eu me lembro que um jovem me procurou dizendo: pastor David, lembra de mim do ano passado? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu era barbudão assim e tal, e o senhor não lembra? Não, tá com a barba menor assim agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: no ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu estava com câncer de 27 centímetros no meu abdômen. E isso era domingo, e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para retirar o tumor e começar a quimioterapia. E eu disse para ele: sério, cara, e o que aconteceu? Ele disse: pois é, naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E eu me lembro que eu procurei o senhor no final e disse: pastor, ora por mim, porque eu creio que Jesus pode me curar e amanhã não ter nada na hora da cirurgia. E o senhor orou por mim, e aquilo fortaleceu a minha fé. E quando eu acordei na mesa de cirurgia, depois de quase 6 horas, os médicos estavam todos em volta de mim dizendo: uau, aqui no exame diz que tinha um tumor de 27 centímetros, mas quando nós abrimos você não tinha absolutamente nada. E os médicos disseram para ele: olha, nós tiramos a tua apêndice para justificar a anestesia, a abertura, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas você não tem câncer. Quando ele me disse isso, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque nós servimos um Deus que ainda faz milagres extraordinários. E quando eu ouvi isso dele, eu abracei ele, chorei com ele. E eu estou descendo do púlpito, uma mãe me procura e diz: pastor, há uma menina que é amiga da minha filha que veio hoje, e ela está com o câncer. Como ela me disse isso, eu disse: o quê? Eu estou com uma fé gigantesca, eu vou orar por ela e ela vai ser curada, chama ela. E aí eu fui com ela todo feliz, e quando eu vi ela, eu contei toda a história do jovem que Jesus tinha curado, e contei tudo, e feliz. E quando eu fui orar por ela, eu senti no meu coração algo muito pesado, e eu não orei por ela. Eu disse: filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Você já reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? E ela disse para mim: não. Eu disse: então essa é a oportunidade que você tem. E convidei e falei todo o plano de salvação. E quando eu disse para ela: você quer? Ela olhou para mim e disse: não. Eu fiquei impotente, porque era uma menina com câncer, ouvindo de alguém que Jesus tinha curado do câncer, vendo alguém que Jesus tinha sido curado E eu disse tudo isso para ela, e mesmo assim ela olhou para mim e disse: eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer, eu prefiro o câncer, mas eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela disse para mim: pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, eu não estou disposta a abrir mão dos meus amigos, eu não estou disposta. Eu me lembro que eu fechei os olhos e disse: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa menina, que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus. E aquilo arrebentou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar o que vem após um câncer que não é curado. Isso não é algo de desejo que eu vou dizer, isso é lógica. Daqui a alguns dias essa menina pode estar dentro de um hospital, em um estágio terminal, e ela vai chamar um pastor, e vai dizer: olha, por favor, ora por mim, eu me arrependi. E sabe o que é isso? É exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e diz: olha o que você fez. Quando a venda dele cai, que ele viu que Jesus foi condenado, eu não sei o que Satanás contou para ele, fazendo ele pensar que Jesus não iria ser condenado. Mas quando ele vê a venda é retirada dos olhos, ele olha para Jesus e ele diz: pá, o que foi que eu fiz com meu amado? A Bíblia diz que ele pega as 30 moedas de prata, vai até o chefe do sacerdote e diz: toma, eu não quero
o chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo. Nós não queremos isso daqui, porque essas moedas têm preço de sangue. É exatamente isso que Satanás faz todos os dias com milhares de jovens. Quando o final chega, quando a esquina da vida se apresenta e a pessoa corre, é exatamente isso que elas ouvem: foi você que fez, foi você que caiu. Satanás nunca vai dizer que foi ele. Judas nunca descobriu, mas Mateus capítulo 27, verso 3, ou algo parecido que não me vem à memória, mas diz em um texto: Satanás entrou em Judas. Ou seja, tudo aquilo foi algo guiado, arquitetado por Satanás, e aconteceu dentro de uma cegueira, de uma brecha aberta. O final da história é que Judas pega as 30 moedas de prata que ele recebeu para levar os soldados no Getsêmani, no ambiente de intimidade de Jesus. Ele invadiu com uma multidão de soldados. Ele beijou Jesus no rosto, e quando Jesus viu ele, Jesus diz para ele: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beija ele. A Bíblia diz que no beijo de Judas é um beijo de amor. No original é um beijo de amor. Isso significa que traição não oculta o amor, apenas divide ele. Quando Judas beija Jesus, ele ainda ama Jesus, mas outra parte dele já não ama mais. Judas devolve as moedas, ninguém quer, ele joga e sai para se suicidar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei com muito tempo no meu coração, pensando que eu não queria pregar sobre isso, porque o final da mensagem é um suicídio. E eu fiquei pensando, se eu pudesse encontrar Judas naquele momento, que ele sai arrependido, que ele joga as moedas, se livra de tudo aquilo que prendia ele. Eu queria ter encontrado ele nesse momento, esse aqui. Eu encontrar ele. É loucura, mas é isso mesmo, imaginação. Eu ia encontrar ele, eu ia dizer: Judas, calma. Ele ia dizer: não, eu destruí a minha vida, eu estou indo me suicidar, eu acabei com tudo. Eu ia dizer: não, calma. Ele ia relutar dizendo: mas o filho do homem vai morrer porque eu traí. Eu disse: vai, mas calma. E ele ia se irritar, talvez ia dizer: por que calma? E eu ia dizer: porque se você esperar 3 dias se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que você virou as costas vai alcançar você e vai perdoar você, e vai dar a oportunidade de você viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Ele ressuscitou, e o terceiro dia deu chance para os traidores. Fala, meu lindo, minha linda. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem chegue como uma flecha no seu coração e que te ajude a colocar em ordem algumas coisas da sua vida. Eu só quero te pedir algo antes. Se você... curte o vídeo. Curte, é bem rapidinho. Dá um like no vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda o YouTube a enviar para mais pessoas. E quanto mais gente vê, melhor. Muito obrigado a você que está comigo
toda segunda-feira, 7 horas da manhã. A gente sempre tem um encontro aqui no nosso canal do YouTube, que, aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ô bebê, se inscreve, é bem rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. A gente quer chegar a 10 milhões, ajuda nós rápido. E quando chegar a 10 milhões, a gente vai levar uma pessoa do canal para Israel. Já pensou? Você do nada se inscreveu, inscrevi, ganhou uma viagem do nada, vai saber. Então ora, se inscreve, dobra o joelhinho, fala: Jesus, eu quero ir na tua city, eu quero andar nos teus rolês, Jesus. Aleluia. Então, irmão, a gente vai em maio, hein? Até lá tem que rolar um negócio aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Uou, que lindo! Carta de Paulo aos Efésios. Ai, Jesus, obrigado, maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios. Que quando vem Paulo, assim, você já tem que esperar, que não vai ser doce. Não vai ser doce como mel. Vai arder um pouquinho, mas como dizia minha mãe, o que arde cura, aperta e segura. Era o lema do Metiolate na minha época. Diz o seguinte: portanto, sejam prudentes na forma que vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando de maneira sábia a sua vida, porque os dias são maus e passam depressa. E passa depressa mesmo, e passa muito depressa. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. É muito rápido. Quando a gente vê, já não são mais aqueles bebezinhos que a gente dizia o que eles iam fazer. E é engraçado porque eu tive uma menina por último agora. E ela já é uma mocinha. E ela já manda em todos nós. É engraçado, mas é verdade. Ela é a líder das crianças lá em casa. E a gente viu ela, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava pregando, dizendo que se um dia Deus quisesse, o meu sonho era uma menina. Sabe, parece que foi ontem que eu disse: a Serena está vindo. É doido, né? A vida da gente é muito rápida. E a questão é o como passa rápido e o que a gente fez enquanto passou. A maneira que aproveitamos, as contas que não dão mais para pagar. O tempo é uma delas. O que eu não fiz, nunca mais vou voltar a fazer. O abraço que eu não dei, eu nunca mais vou conseguir dar. E isso é uma coisa importante, porque nós, às vezes, não estamos vivendo, estamos sobrevivendo, como se fôssemos especialistas em conviver com problemas que não queremos resolver, não queremos gastar energia para que passe, sabe? Então a gente vai vivendo e a gente está desequilibrado em tantas áreas da vida, que até quando tá bom ainda segue a nossa vida ruim, sabe? Mesmo quando tem uma boa notícia, como tem outras coisas no background acontecendo, a gente nunca tá feliz de verdade. Eu não sei você, mas às vezes me dá uma aflição assim, ver gente trabalhando triste. Você já viu? Gente que às vezes está num lugar que não queria, e ela tá ali tratando mal as pessoas, sendo uma péssima pessoa ali. Aí dá vontade assim de falar assim: querida, sabe que o tempo tá passando, né? Você tá perdendo tempo e tá fazendo os outros passar ódio aqui. Não era melhor ir embora, não? Sabe, gente que convive a vida toda sem falar com o pai. Gente que vive uma vida inteira e não consegue perdoar.
E aí está sempre sufocado, não consegue amar de verdade, não consegue viver, e sempre está preso. Gente que tem tanto dinheiro às vezes e está brigando por besteira. Fui num sítio de um colega meu agora, irmão, simplesinho de tudo. Pensa uma coisinha simples, mas numa alegria naquele lugar. Eu fui para comer pirão de água com linguiça frita. Minha comida preferida no mundo. Não é nem o pirão, é o arroz, o feijão e a linguiça. Eu amo. Oh, irmão, como eu gosto. Eu vou para os outros lugares no mundo, a minha cabeça está assim: o dia que eu voltar para casa, eu vou comer arroz, feijão e linguiça. Senhor, que o meu estômago aguente até lá. E é só assim. E aí eu fui lá, irmão, simplesinho de tudo, assim, simples de tudo, chão batido. E verdade, não estou exagerando, uma casinha de madeira que assim, simples, mas tão gostoso lá dentro, sabe? E aí ele disse sobre o vizinho dele. Ele disse que o vizinho do lado, por conta de 1 metro de terreno, uma cunha de terreno, fez uma briga e perdeu a paz com todos os vizinhos. Negocinho de nada, perdendo a vida, perdendo a paz, a felicidade, uma coisinha de nada. E ele naquela coisa simples, naquela casinha simples, sendo tão feliz. E eu consigo só pensar em algo: quando a nossa vida não está em ordem, mesmo quando tudo parece dar certo, tem sempre estar errado nos nossos olhos. Mas é porque são pontos de desequilíbrio. Quando Paulo está dizendo à igreja que está em Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês precisam ser inteligentes, vocês precisam ser sábios com as decisões que vocês tomam, porque o tempo é muito rápido. Então aprendam a remir o tempo, ganhem tempo, sejam estratégicos, saibam o que vocês fazem. E a gente não, a gente vive de maneira, sabe, despretensiosa. E quando viu, o tempo passou. A faculdade que queríamos não dá mais, o curso, o intercâmbio, a família, os filhos, o tempo foi embora e a gente não aproveitou. Ou pior, estamos nutrindo tanta coisa ruim que mesmo se tivéssemos aquilo não seria mais o suficiente para sarar. E a vida, lindo, é um sopro. A gente está aqui, daqui a pouco não está mais. Quer ter um senso de realidade? Vá a um hospital. Você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Você vai ver criança, você vai ver gente com muito dinheiro, você vai ver gente pobre. Todo mundo acaba no mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A questão é: o que você faz enquanto está aqui? Aqui agora. Como está você de verdade, sabe? O que você sente quando ouve isso? O que você pensa quando entra no carro? Qual é o pensamento que governa a tua mente quando você deita no travesseiro? Você dorme. E se não dorme, por que não? O que te passa? Por que te abates, ó minha alma? E aqui eu entendi algo. Deus me deu um livro primeiro, e esse livro teve tantos testemunhos que o Senhor começou a mover dentro de mim algo de como se eu estivesse passando em revista em algumas áreas da minha vida que me incomodavam. É colocar a casa em ordem. Você já fez faxina? Só quem é do time nosso aqui, dos irmãos que não... Irmão, é gostoso, não é? Dá um prazer ver limpo as coisas, não dá? Eu tenho uma alegria de ver as coisas limpinhas, irmão. Desde quando nós era assim, pobrinho de maré assim. E a gente chegava sábado de manhã, era para nós sair e falar assim: nós vamos lavar esse corredor, porque vai que a gente traz alguém aqui, tá essa catinga aqui, vamos limpar. E nós dá-lhe água e vassoura. E isso dava prazer, porque era bom ver aquilo limpo, sabe? A nossa vida é igual, é uma faxina que às vezes precisa fazer. E são áreas específicas que, se a gente for intencional, a gente atinge todas de maneira rápida e muito simples. Corpo, alma e espírito. Simples. E uma coisa desequilibrada afeta a outra. É impressionante. E principalmente alma e espírito. Isso aqui afeta tudo o resto. Irmão, se a tua alma estiver atribulada, você não dorme direito, teu físico sofre. Se a tua alma estiver aflita, te dá ansiedade, teu coração aperta, sufoca, o físico sofre. Se o teu espírito não está em paz, a tua alma não sossega no peito. É uma loucura. E é só aprender a dividir o que está onde e o que precisa do quê.
E é tão simples que parece bobo, irmão. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os homens que caminharam com Ele, você vai percebendo tudo o que precisamos. É só a gente olhar para a ansiedade, o que a gente faz, para a angústia, para a decisão, para o casamento, lembra? Só que aí que tá, a gente só percebe quando está com problema quando tem tempestade. Observa isso aqui. Eu estava na nossa casinha lá, preparando a mensagem. Lembra do meu TDAH? Eu tô assim, limpa, tira a folha, aí levanta o sofá e limpa. E era só para fazer a mensagem. Aí eu falei assim, poxa, que diazinho gostoso de fazer um foguinho. Aí eu fui fazer o fogo, irmão. Aí peguei, fui na casa da vizinha lá, peguei um azeite para colocar, para mexer com o papel, que a minha vizinha tá aqui, ela nem sabe que eu mexi nas coisas dela, eu mexi. Então eu já confessei também. Fui lá, peguei o azeite do coisa, porque não tinha ninguém em casa para me atender. Aí peguei o azeite, coloquei no papel, enrolei no papel higiênico, coloquei debaixo da lenha que estava guardado debaixo do tanque. Olha que estratégico. No lugar mais úmido da casa, a lenha estava guardada. E aí eu peguei, coloquei a lenha, acendi o fogo, e o fogo de baixo fazia... E a lenha fazia... Eu fiquei com agonia daquilo, irmão. Eu vou fazer de novo. Pega papel, pega azeite, pega fósforo, liga. Aí, amor, não tinha fósforo. Aí eu peguei a vela que estava no móvel, coloquei em cima do fogão. Aí derramou um pouco de cera na boca do fogão, porque derreteu, mas dá para tirar. E aí eu peguei, fui lá, eu tô confessando. E aí coloquei o papel e de novo. Não deu. A lenha estava molhada. Postei uma foto no meu Instagram. Postei a foto. É engraçado a reflexão das pessoas. Tem gente que falou cada coisa. Tem gente que só soube rir de mim. Parabéns, burro, deixou a lenha molhada. Mas é muito interessante, porque eu só descobri que a lenha não servia mais o dia que quis fazer fogo. A gente só descobre que a gente está com um problema mal resolvido quando a vida exige de nós uma postura. Quando nos exige algo, a gente percebe que tem os nossos pontos fracos expostos. Sabe, quando a tempestade aumenta e a gente não tem fé para orar. E aí a gente descobre que a nossa vida espiritual está um lixo há muito tempo. E a gente só descobriu no dia que a tempestade veio. Sabe, é quando a gente precisa ser gentil. E quando a gente viu, a gente foi grosseiro. E a gente disse, meu Deus, por que eu estou sendo assim? É claro, a tua alma está uma bagunça. Teu coração está cheio de amargura. Você não consegue perdoar e nutre raiva há muito tempo. Então é óbvio que você vai ser amargo com as pessoas. É no dia que o calo aperta que a gente percebe que tínhamos problema e não tínhamos visto. Deu frio, o dia estava perfeito para o fogo, para o calorzinho da lenha, mas a lenha estava molhada. Tinha fogo, tinha papel, mas não tinha lenha. Vai ter dia na nossa vida que vai precisar algo de nós, e que se a gente não tiver, o frio vai ser a realidade. O conselho é rápido, é colocar em ordem a vida, é passar em revista. É até engraçado, mas se for pro físico, eu não entendo muito, mas é tomar água, comer saudável e andar. Não tem segredo. Sério que é só isso? Mas tem que tomar uns veneninhos? Só se quiser. Mas é tão mais simples, é só toma água, come saudável e anda. Faz alguma coisa. Precisa ser fisiculturista? Não. Só andar. Se exercita, faz alguma coisa. Sabia que namorar é exercício? Você que não comparece há tempos. Tem irmão que baixou a cabeça e fala assim, ó, fala com ela aqui, ó. Precisando, Jesus. É ela que impede, Senhor. A dor de cabeça, sempre ela. Brincadeiras à parte, o nosso corpo físico é muito importante, mas é o mais fácil de cuidar, porque dá pra ver. Dá pra ver, a gente olha no espelho e sabe o que tá faltando. Tá bem branquinho. Lembra a nossa mãe que pegava, fazia assim, abria o nosso olho bem grande assim, pra ver se tava a pelezinha vermelhinha ou branquinha? Minha mãe fazia isso toda semana. Tá meio anêmico, rapaz. Vamos tomar um Sadolzinho. E toma-lhe Sadol. Biotônico Fontoura.
Lembra? E aí a mãe, agora é a hora do vermífugo. Não, a barriga ficava desse. Só quem é pobre sabe o que eu tô dizendo, que rico não tem. Mas, irmão, rico não tem verme, isso é coisa nossa. Irmão, bicho de pé, só nós que tinha. A mãe falava assim, nós chegava do sítio do nosso bisavô, e ela dizia, deixa eu ver o pé. Ela falava assim, ih, pegou, hein? Amanhã nós vamos na casa da avó. Aí chegava na casa da avó, a avó era médica. Aí tirava tudo, porque tudo que é físico dá pra ver. Na sua grande maioria dá pra ver. Se você engordou, o espelho te conta. Se você emagreceu, o espelho te conta. Se você tá pálido, o espelho conta. Sabe, eu me lembro na pandemia, irmão. Na pandemia eu comecei a comer, parece que o mundo ia acabar. E eu comi todos os chocolates que tinha na minha cidade, os danoninhos. Porque eu pensei, meu Deus, o mundo vai acabar, eu preciso comer tudo agora, pra glória de Deus, senão eu vou morrer. E aí um dia eu tô passando de cueca na frente do espelho e olho assim, ai Jesus. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí falei, pô, vou dar uma arrumada no negócio. Mas entende, o espelho mostra. Agora, e a nossa alma? E o nosso espírito? Como eu sei? Como eu sei que a minha alma está em paz? Como eu sei se a minha vida espiritual está em dia? Aqui não precisa de espelho. Aqui você olha para dentro. Aqui você olha para dentro de si. E aí, lindo, é mais fácil de resolver. Porque para emagrecer, irmão, é um trabalho. Porque a gente come uma colher e engorda 2 quilos. Mas para emagrecer 2 quilos, irmão, parece que você tem que morrer. Agora com a alma, uma ligação resolve. Você acredita nisso? Que para pedir perdão não precisa de quase nada? Não precisa de quase nada, irmão. Você pega o telefone e fala assim, fui ruim, eu quero te pedir perdão. Curou. É doido, né? Você sabia que para a vida espiritual é dobrar o joelho e dizer, Jesus, estou de novo na área. Me perdoa dos meus pecados, Jesus. Eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, Jesus. Eu não aguento mais, Jesus. Eu estou seco, eu estou frio, eu preciso ser melhor. Aí o Espírito Santo vem, enche, preenche, acalenta o Espírito. E a gente diz, que delícia, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não precisa de nada, não precisa pagar uma penitência, não precisa fazer nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. É só dizer, Jesus, enche-me, governa o meu coração. É a oração mais simples, é dizer, Jesus, eu queria que o Senhor desse uma olhadinha para nós aqui, porque o pau está torando, eu preciso de ajuda. Salmo 55:17. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. De manhã, de tarde, a meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele ouve, olha que delícia. Ele resolve. Alma é começar a reproduzir de maneira contrária o que te machucou. Não falavam que te amava. Pega o teu filho, coloca no teu colo, olha na baguinha do olho dele e diz, eu te amo. Eu te amo, meu filho. Sabe, falaram palavras de maldição, perdoa, mas pega quem está com você agora e diz, você vai ser uma bênção, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma resposta para a tua geração. Te chamaram de burro, chama alguém que está debaixo de você agora sendo cuidado, diz, você é inteligente, você é amado, você é importante. É mais rápido de resolver do que você imagina. Você acredita que tem gente de alma doente que pode resolver agora tão rapidinho? Esses dias eu gravei um podcast conhecido. Dá pra falar porque vocês viram, talvez vão ver. Um podcast. E eu comecei a falar sobre perdão. E aí o cara falou assim, mas se tu soubesse da história, você não ia perdoar também. Ao vivo. Se tu estivesse no meu lugar, tu também não ia perdoar. Duvido. Aí fiquei olhando pra ele, que eu sou curioso, queria saber tanto o que tinha acontecido. Aí eu perguntei para ele assim, uma pergunta assim, quem é que sofre pela falta do perdão? Ele ou você? Aí ele, é verdade. Olhou para a câmera e falou assim, ô meu irmão, me perdoa. Falou o nome do rapaz e pediu perdão ao vivo. Ei, me perdoa, eu quero te pedir perdão. Se eu fiz algo que machuquei o teu coração, me perdoa. Você também está perdoado, segue o jogo. Olhou para mim, irmão, o olhinho dele fez assim, ó, resolveu.
Meu príncipe, eu vou te dar um conselho. Para o corpo físico, come bem, caminha e toma água. Para a alma, ame muito e perdoe sempre quando necessário. Para a vida espiritual, dobra o joelhinho. De Jesus entra, governa, faz o teu querer em mim, Jesus. Toma conta. Olha, o que acontece? Sua vida fica em ordem. Alma em dia, espírito em dia, corpo em dia. Ninguém te segura, bebê. É insuportável alguém assim, porque ele é feliz. Ele tem sorriso no rosto, ele é doce na palavra, ele trata com amor as pessoas, ele sabe perdoar, por isso recebe perdão com facilidade. Eu quero ser essa pessoa. Eu estou lutando porque os dias passam rápido e são maus. Preciso ser sábio e não viver como um tolo. Coloca a casa em ordem logo. E tem uma paradinha aqui muito simples de resolver e que eu sei que é meu time, né? Então eu vou jogar pro meu time. Você pode cuidar da alma, top, maneiro. Você pode cuidar do corpo, mas tem algo que muda tudo. Ah, irmão, é que tem gente que sabe de tudo isso, só falta uma coisa. Conhece gente assim? Alminha boa, corpinho bonito, mas o espíritozinho difícil. Tinha pessoas que falam assim: isso aí só falta entregar o coração para Jesus. Conhece gente assim? Você fala assim: não, é tão bonzinho. Se Jesus entra, imagina, essa coisa parece um anjinho de luz, ia voar. As pessoas da minha igreja na época diziam: se for crente, só falta ser crente. Eu tinha um amigo meu que dizia: ih, rico desse jeito, deve ser desviado. Aí a gente dizia: é crente. Falou: miserável, é rico e é crente ainda. Que droga. Porque se você tem Jesus, irmão, você não vai ter falta de mais nada. É uma loucura. E ainda o que vem é lucro, é maravilhoso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? É porque o primeiro pilar que deixamos por último é o mais importante: o Espírito. Quando o nosso Espírito é vivificado, a nossa alma é transformada. Quando o nosso Espírito é vivificado, o nosso corpo toma consciência. É o processo. Quer ver uma coisa? A maioria das vezes que nós precisamos perdoar, se tivermos o amor de Jesus transbordando dentro de nós, a gente consegue. Porque quem muito foi perdoado sabe o que é perdoar. Nós somos muito perdoados primeiro, sabe? Quando Jesus entra, muda tudo. E eu vou ser melhor. A faxina dele é a melhor de todas. Quem já se mudou aqui mais de uma vez, assim, 2, 3 vezes, 4? Os nômades. Eu e a minha esposa, a gente se mudou quantas vezes, amor, agora nos últimos anos? 3? 3 vezes. Eu não aguentava mais mudança, irmão. A gente entrava na casa, a gente só tinha uma missão: tirar o cheiro de quem morava antes. É coisa da gente. Eu gosto do cheirinho nosso. A gente tem um cheirinho da nossa casa. Mas tirar o cheiro, sabe? Teve um lugar que a gente foi que o pessoal tinha gato. Irmão, parece que os gatos, eles entravam nos móveis, eles moravam dentro do sofá, eles estavam em tudo, eles eram onipresente. Aonde tu ia tinha o gato em partes ali. Foi demorado para tirar aqueles pelos do gato, hein, irmão? Demorou, mas nós tiramos um por um. Tirar o cheiro de quem morava antes, era essa a missão. Quando Jesus entra dentro de nós, Ele tira o cheiro de quem governava a gente. Ele coloca o cheirinho dele. Porque a mudança que Jesus promove é a que a gente mais precisa. Não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É difícil de entender às vezes para alguém, sabe? Mas eu só preciso que você saiba de uma coisa: o único que promove essa mudança é Jesus. Quando Jesus entra, a sua alma começa a ser ressignificada. Eu sei que tem um monte de curso para ressignificar trauma, mas Jesus é o único que quando entra faz você mudar o coração de verdade.
É Ele que traz o perdão que você precisa. É Ele que faz os traumas serem curados de verdade. Romanos capítulo 12 fala da renovação do entendimento, mas aqui Ele está falando da alma. Ele renova a nossa alma. Então todo o resto acontece de maneira orgânica e natural. Eu vou ser bem claro com você. Você quer colocar a vida em ordem? Jesus tem que ser o centro dela. Obrigado, irmão. Nelsinho, quer colocar a vida em ordem, meu lindo? Coloca Jesus no centro. Ele governa o espírito, alinha a alma, e o seu corpo físico recebe o impacto disso tudo. Ele é poderoso para mudar todas as coisas, de dentro para fora, de fora para dentro. É bonito, transforma por pouco, mas é passageiro. Quando Jesus faz de dentro para fora, é perene, é eterno. Eu vou ser claro com você. A gente pensa que Jesus só muda a nossa eternidade. Sim, Ele muda a nossa eternidade, mas Ele transforma o nosso presente em algo glorioso, extraordinário. É leve viver na terra quando nós sabemos o destino que é o céu. É leve viver aqui enquanto sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quer colocar a vida em ordem? Deixa Ele entrar e fazer a faxina. Quando Ele entra, tudo muda, tudo transforma. E isso é o poder do Evangelho. Liberta, transforma e leva para o céu. Acabou, é isso. Quer colocar em ordem? Deixa Ele entrar, senão a gente sempre vai estar patinando sozinho. Curso em paz, curso, e faz um curso. E agora eu sou uma máquina de vencer. É uma galinha velha, olha no espelho, não vai. E agora não, agora eu acordo de madrugada, eu saio pra correr. E aí você corre e chega 2 dias, olha no espelho e fala assim: tá uma porcaria ainda. E aí a alma tá sufocada, tem um monte de coisa pra resolver. Porque o problema tá na fonte, não tá no final. O problema tá no começo. E é pronto, eu preciso fazer meu trabalho. Eu preciso fazer 2 perguntas para você. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, lindo. Chegou a vez, chegou a tua hora. É 28 minutos de vídeo, você está aqui ainda e não conseguiu sair. Então toma a decisão logo, meu lindo. Toma a decisão, deixa Jesus entrar de uma vez por todas. Apocalipse, porque eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu amo receber testemunhos de pessoas dizendo: tomei a decisão por Jesus, minha vida mudou radicalmente. É isso que Ele faz. A vida muda, a alma é ressignificada, o nosso corpo físico recebe o reflexo das decisões que a gente toma. Sabe? E a boa notícia para você: não precisa mudar nada. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. Gordinho, magrelinho, feinho, zolhudinho, cheio de raiva, de amargura, nada, deixa como tá. Chega. Mas depois que Ele entrar, aí, irmão, se prepara. Você vai olhar pro espelho e vai dizer assim: eu era essa pessoa? Era. Sem Jesus a gente é uma lástima. Não dá conta coisa nenhuma. Mas Ele tem que entrar. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Só voltar. Lembra? Pro Espírito. Dobra o joelhinho de Jesus. Estou de novo na área. Me arrependi, Jesus. Esse garoto veio pra cá e encheu minha paciência, pregou, me encheu. É uma mensagem atrás da outra, Jesus. Parece que ele nunca mais vai parar de falar. Mas chegou no final e eu entendi, Jesus. Ou o Senhor entra e governa, ou eu vou continuar vivendo da mesma forma. Então, Jesus, chega, eu cansei. Entra, governa, domina. Eu sou tua propriedade, tu é o meu único legítimo Salvador. Eu sou o pecador que o Senhor foi pra cruz para salvar. Ponto. No seco, quer tomar essa decisão? Vou contar até 3, você levanta a mão, a gente ora, solta foguete, faz festa. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa que começa no céu. E se prepare, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ela vai entrar em ordem, em nome de Jesus. Sua casa vai colher as consequências, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Se você quiser tomar a decisão, você vai levantar a mão. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2.
Vocês entenderam errado. Não é curso de emagrecimento rápido. Não, alguém, corpo, cara, não. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, é um convite para negar a si mesmo, porque é isso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Posso perguntar de novo? Você tem certeza, bebê? O pau vai torar. Quem tem certeza, levante, confirme. Levanta todo mundo. Aleluia. Se tiver alguém tomando essa decisão pertinho de você, abraça ela. Fala pra ela, essa é a melhor decisão na sua vida. Fala pra ela, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso, abraça com amor. E pra você que tá na sua casa ou em qualquer lugar do mundo assistindo essa mensagem, essa pergunta é pra você também. Se você tá tomando essa decisão, você pode fechar os teus olhinhos se puder, e você vai orar comigo palavra após palavra. E se prepare, depois que ele entra, a faxina começa e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos combinar? No amém, a maior festa que Curitiba já viu. Nelsinho, incendeia o mezanino aí, Nelsinho. Fecha os teus olhos. Repita comigo palavra após palavra, só quem está tomando essa decisão. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Só quem está muito feliz faz barulho aí, Curitiba!